Esses dias eu recebi um post de uma mentorada minha falando sobre os mecanismos de ação dos biológicos, porque ela tinha algumas dúvidas de como realmente funcionava, a fundo, né? Porque esse post ele explicava de uma forma mais superficial os 5 principais mecanismos de ação dos produtos biológicos. E eu decidi que iria virar um episódio e trazer aqui pro podcast para vocês, porque eu acho muito importante trazer essas dúvidas da mentoria, da consultoria, aqui para o episódio do podcast também, porque eu tenho certeza que essas dúvidas são de outras pessoas. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BioAgrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista, e eu quero resolver hoje essa confusão que acontece sobre os modos de ação. Então vem comigo! Você já viu aquele tipo de conversa que o produtor aplica um biológico, não vê um resultado imediato e fala, biológico não funcionou? Ou o técnico recomenda um biofungicida, mas na hora que o produtor pergunta, como é que ele age? Ele não sabe exatamente como é que faz o produto, como é que é o modo de ação, dentro do solo ou na planta. E muitas vezes, gente, eu percebo no campo que tanto produtores quanto consultores, eles usam biológicos sem entender realmente como ele age. E quando você não entende o mecanismo, você não consegue escolher o produto certo, não consegue posicionar o momento certo da aplicação, não consegue interpretar um resultado de uma análise biológica, por exemplo. E hoje a gente vai mudar isso aqui no episódio. Hoje eu vou te deixar com os mecanismos de ação na ponta da língua. Eu quero ver agora alguém perguntar no campo e você não vai saber responder pelo menos um modo de ação do biológico. Pelo menos isso, né, gente? Bom, então vamos destrinchar os 5 principais mecanismos de ação dos bioinsumos. Antibiose, competição, parasitismo, indução de resistência e promoção de crescimento. Vou embasar cientificamente, claro, porque aqui no podcast a gente faz isso, e deixar alguns exemplos práticos de como cada um funciona na lavoura. E tudo que eu utilizar eu vou deixar na descrição do episódio para vocês. Bora lá? Antes da gente entrar nos mecanismos, deixa eu só te situar do tamanho desse mercado caso você seja novo por aqui, porque isso vai te ajudar a entender por que você precisa entender dos mecanismos de ação. E urgentemente. Em 2024, o Brasil entregou mais de 18 milhões de litros ou quilos, né, aproximadamente, de inoculantes, com umas vendas próximas de mais de 527 milhões no segmento de biodefensivos, biofungicidas, bioinseticidas e bionematicidas. Foram mais de 11,2 milhões de quilos gerados e cerca de 890 milhões de vendas. E a projeção de crescimento para 2026 é de 20% só nos biodefensivos. E é um mercado enorme, em expansão acelerada, com produtos novos chegando, em toda a safra a gente percebe isso. Mas a questão é que a maioria das pessoas que usa esses produtos técnicos, revendedores, conhece só o nome do micro-organismo, a bula e no máximo a concentração, mas não consegue explicar o que realmente aquele micro-organismo faz, de uma forma concreta, na planta ou no solo. E isso importa muito porque os bioinsumos, eles não são fungicidas químicos que você vai aplicar a dose certa e ver o resultado em 72 horas. Eles são sistemas biológicos e como sistemas biológicos, eles funcionam a partir de condições, ou seja, ambiente, o timing de aplicação, a integração com outros organismos. Quando você entende o mecanismo, você vai conseguir entender as condições. Então, bora lá começar com essas 5. O primeiro mecanismo é a antibiose. O nome já entrega, né? O micro-organismo benéfico que produz ou estimula a planta a produzir substâncias, como antibióticos, enzimas, metabólitos antimicrobianos, que inibem ou vão matar esse patógeno. Na verdade, é uma guerra química que acontece ali, né? Que é travada ali no solo ou no exterior da planta. O exemplo mais clássico que a gente tem no mercado brasileiro são bacilos, né? Cepas de Bacillus subtilis, amiloliquefaces, Bacillus velezenses. E essas bactérias produzem lipopeptídeos, que são moléculas como iturina, surfactina, fengicina, que a gente fala muito aqui no podcast, que atacam a membrana celular dos fungos fitopatogênicos e vão desestabilizar essas estruturas, impedindo a germinação dos esporos. Tem uma coisa importante aqui também que eu quero registrar para vocês, que a antibiose do bacilos contra o fungo é bastante documentada e é bem eficiente. Agora, contra bactérias fitopatogênicas, o espectro ele é mais limitado e é mais questão de cepa dependente, sabe? Isso significa que você não pode simplesmente colocar uma bactéria, um bacillus, para controlar qualquer patógeno. A cepa vai importar. E eu falo muito isso para vocês.
Outro ponto prático, os metabólitos antimicrobianos produzidos por essas bactérias são compostos que persistem no ambiente, mesmo depois que o micro-organismo morre. Então, parte do efeito dessa antibiose não depende só da bactéria viva, depende dos compostos que ela produz. E isso tem implicações diretas para a janela de aplicação e para a expectativa do resultado que a gente tem. O segundo mecanismo é a competição, e é um dos mais subestimados. A lógica para esse tipo de mecanismo é bem simples, assim. O micro-organismo benéfico, ele ocupa um espaço, né, gente? E ele vai consumir os nutrientes o mais rápido que o patógeno, impedindo que ele se estabeleça e se multiplique. Não é uma ação direta de matar. É de excluir o domínio do território, entendeu? Pseudomonas fluorescens, por exemplo, é um exemplo clássico. Ela coloniza a rizosfera com bastante eficiência, assim como os bacilos, e elas competem por ferro, as pseudomonas, que é um nutriente essencial para o desenvolvimento de fungos patogênicos. Ela faz isso produzindo sideróforos, que são moléculas que capturam o ferro do ambiente com alta afinidade, deixando assim o patógeno sem acesso a esse recurso que é tão importante para ele. O tricoderma, o bacillus, eles também usam essa competição por espaço físico de nutrientes como um mecanismo complementar à antibiose e ao parasitismo. A diferença é que um no solo e o outro na folha. O que isso significa na prática? Significa que o timing da aplicação ele é crítico nesse mecanismo. Se o patógeno já estiver estabelecido no solo em alta densidade, o agente de competição vai ter muita dificuldade, né, gente, para se sobrepor em relação ao patógeno. A competição ela vai funcionar muito melhor como uma prevenção do que uma remediação. Você posiciona o biológico antes da chegada do patógeno e não depois que ele já tomou espaço no solo. Inclusive, há 2 semanas atrás, eu comentei no grupo VIP sobre uma pesquisa que foi feita com tricoderma para pós-colheita de tomate, para combater a alternária. Eu achei super interessante, coloquei lá no grupo VIP também. Se vocês quiserem participar, eu vou deixar o link aqui para vocês, na descrição do episódio. Bom, o terceiro mecanismo é o parasitismo. E aqui é muito interessante, porque o micro-organismo benéfico ele vai se ligar fisicamente ao patógeno e vai invadir ou degradar a sua estrutura. Ele usa como uma fonte de alimentação mesmo. É uma predação num nível mais microscópico. E eu vou mandar um vídeo ou uma foto lá no grupo, para quem está no grupo VIP também, sobre a competição, ou na lista de transmissão, acho que é melhor mandar na lista. A competição em placa de Petri, para vocês verem como é que funciona o halo de inibição a partir disso e como é que ele cresce em cima do patógeno e faz esse parasitismo. É super bonito ver a placa. O exemplo mais estudado é o micoparasitismo do tricoderma contra fungos fitopatogênicos, e o tricoderma harzianum, por exemplo, ele produz quitinase, glucanase, várias enzimas que vão degradar a parede celular desses fungos-alvo, como Rhizoctonia solane, Sclerotinia sclerotium, que é o mofo branco. E literalmente esse fungo perfura e consome o patógeno. Aí você pode estar se perguntando, né? Por que ele faz isso? Ele é muito bonzinho? Não, gente, na verdade, ele quer se alimentar, né? O que tem ali no patógeno, até mesmo no escleródio, né, do mofo branco, que é a estrutura de resistência, tem muito alimento ali, muito nutriente, então ele acaba consumindo aquele nutriente, colocando na parede celular, nos seus ciclos biológicos, enfim. Agora tem uma coisa que eu quero destacar para vocês aqui, porque ela é relevante e para quem posiciona biofungicidas, isso é bem interessante. O parasitismo de tricoderma tem eficácia variável. Isso acontece porque a eficácia vai depender da cepa, da temperatura, da umidade do solo, da pressão do patógeno. Tem também o parasitismo de ovos e fêmeas de nematóide, por Purpuricínio lilacino, por exemplo. Ele produz várias quitinases e proteases e a casca do ovo do nematóide, ele vai reduzir essa viabilidade do ovo, porque o juvenil 1 se desenvolve dentro do ovo e controlar a população. É um mecanismo muito poderoso, mas ele precisa de certas condições adequadas para expressar realmente o seu potencial máximo. Principalmente a questão da química do solo, que eu já falei para vocês no episódio passado de Química e Física do Solo. Eu mesma já presenciei uma área que o produtor não tinha nenhum resultado positivo com bionematicida, e nem nematicida químico, tá? Ele fez vários talhões nessa área, e a gente avaliou, ia fazer avaliação de 15 em 15 dias, 30 em 30 dias, e nada resolvia. Só que a gente foi fazer uma análise de solo básica, uma análise química, junto com a análise de bioás, que eu também falei no episódio passado. Ele percebeu que o pH do solo dele estava altíssimo, e com uma dificuldade na questão da CTC também. Ou seja, não adianta nada a gente ter o melhor produto que a gente vai aplicar num solo que ele não vai conseguir se multiplicar e fazer o seu papel ali.
que no caso desse seria como bionematicida. O quarto mecanismo é o que eu considero assim, mais sofisticado, vamos dizer assim, e talvez o que é menos compreendido no campo, que é a indução de resistência quando o micro-organismo não age diretamente no patógeno, ele age na planta, ativando os mecanismos de defesa dela. A planta é quem vai lutar, né? O micro-organismo é o treinador da planta, entendeu? Como se fosse uma vacina. Existem dois tipos principais, a resistência sistêmica adquirida, o SAR, e a resistência sistêmica induzida, o ISR. Ambas vão mobilizar a planta para produzir enzimas de defesa e vários compostos, por exemplo, compostos fenólicos, proteínas relacionadas à patogênese, ou seja, para matar esse micro-organismo. É uma cascata bioquímica para deixar a planta preparada para resistir aos ataques. Bacilos, bactérias promotoras de crescimento, por exemplo, pseudomonas, são um exemplo de micro-organismos que induzem via ISR. O tricoderma também tem essa capacidade, além do parasitismo, e um ponto prático é a indução de resistência que tem latência. A planta ela precisa de tempo para ativar essa resposta. E aplicar na véspera de uma alta pressão de doença não vai funcionar. Mesma forma de aplicar preventivo que eu venho falando para você, aplicar com antecedência. O quinto mecanismo é o que mais aparece do campo e provavelmente é o mais familiar para você, a promoção de crescimento. Aqui o micro-organismo melhora diretamente a nutrição e o desenvolvimento da planta. Isso acontece por vários caminhos, gente. Fixação biológica de nitrogênio, que o Bradyrhizobium em leguminosas ou Azospirillum em gramíneas. E esse é o mecanismo mais consolidado no Brasil hoje. A gente tem vários episódios falando sobre isso, inclusive o episódio 2 e 3 sobre Azos e Brad. A solubilização de fósforo e potássio, os gêneros como Bacillus, Pseudomonas, Penicillium, Aspergillus. Eles produzem ácidos orgânicos e enzimas que vão desbloquear esse fósforo e esse potássio em formas insolúveis do solo e vão deixar solúveis. A produção de fito-hormônios, cerca de 80% a 90% das bactérias promotoras de crescimento, caracterizadas na literatura, elas são capazes de produzir ácido indolacético. O que é isso? O principal regulador de crescimento radicular. Isso vai resultar no maior desenvolvimento do sistema radicular e maior absorção de água e nutrientes e plantas mais vigorosas. Também a coinoculação, vários estudos mostram a combinação de Pseudomonas fluorescens com Bacillus subtilis, Azospirillum brasilense, resultam em aumento de produtividade. Tem até um estudo que fala que um aumento de 14% maior do que no controle que não foi inoculado essas bactérias. Ou seja, tem um sinergismo entre elas, um mecanismo de promoção que elas vão atuar juntas. E só mais uma consideração importante, um único bioinsumo, frequentemente, ele atua por vários mecanismos simultâneos, gente. Bacillus velezensis, por exemplo, ele pode agir como antibiose, induzir a resistência na planta, promover crescimento numa mesma aplicação. E isso entende a gente a justificar por que a gente pode utilizar um micro-organismo e ele vai auxiliar em várias frentes diferentes. E, de novo, não esquece que tudo depende da cepa, por isso que é importante a gente entender qual é aquele biológico específico e qual a sua cepa. Porque assim a gente entende melhor qual o mecanismo, o que ela vai fazer melhor. Porque apesar de fazerem vários papéis ao mesmo tempo, geralmente tem uma ou duas frentes que eles trabalham melhor. E eu vou deixar aqui também para vocês, se vocês tiverem a curiosidade, comenta aqui para mim, deixa nos comentários, se vocês quiserem, eu deixo minha dissertação de mestrado. Porque eu trabalhei justamente com a indução de resistência sistêmica na planta. Eu aplicava metarrhizium na raiz, no suco de plantio, em plantas de milho, e avaliava durante um tempo, adicionando ali a Spodoptera para se alimentar. Eu testei vários metarrhiziums diferentes, várias espécies diferentes e cepas diferentes, e eu percebi que em vários deles eu consegui encontrar alguns que agiam com essa resistência. A lagarta morria depois de no máximo 7 dias, que era a avaliação de 7 dias, né? E eu conseguia perceber essa lagarta, parecia que eu tinha aplicado um químico, mas na verdade era só a indução de resistência sistêmica ali na planta. Se vocês quiserem, eu deixo aqui o link para vocês. E também lá eu avaliei a produção de ácido indolacético, se esse metarrhizio também produziam, se esses metarrhizios, né, porque foram vários isolados, produziam essa substância, né, que é o ácido indolacético, que vai ajudar na promoção de crescimento vegetal, e avaliei 2 patógenos para ver o halo de inibição também, essa ação contra fitopatógenos. Então, recapitulando, anota aí, os 5 mecanismos.
Antibiose, o micro-organismo produz substância que vai inibir o patógeno, os bacilos e os seus lipopeptídeos antifúngicos, por exemplo. Competição, ocupa por espaço e nutriente antes do patógeno, que o timing é tudo, né, gente? Parasitismo, invade e degrada o patógeno diretamente. Tricoderma, purpuricílio são grandes exemplos disso. Indução de resistência, que vai ativar os mecanismos de defesa da própria planta. E, por fim, promoção de crescimento. Vai ajudar na nutrição, hormônio, desenvolvimento dessa planta, desenvolvimento de raiz lateral, parte apical. E os mecanismos mais documentados e consolidados são esses 5 que a gente comentou hoje no episódio. Então, lembrando, se você entende o mecanismo, você escolhe melhor o produto e posiciona melhor. E claramente tem um resultado melhor, né, gente? Se esse episódio foi útil para você, compartilha com o produtor, consultor, alguém da pesquisa que ainda tem dúvida como é que esses mecanismos agem, e até mesmo compartilha com aquele vendedor de biológico que ainda recomenda biológico sem conseguir explicar como ele age. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio. Se eu esquecer algum, vocês comentam aqui que eu coloco. Esses dias eu recebi um comentário falando: Isabela, não esquece de pôr os links. E eu tinha esquecido mesmo. Que bom que vocês lembraram. Bom, no link que eu vou deixar tem o nosso WhatsApp para você entender melhor sobre a mentoria, consultoria. Eu deixo algumas vagas abertas, eu não sei se ainda tem quando eu postar esse episódio, mas troca uma ideia comigo lá. A gente também tem um curso de manejo biológico na soja, que está ajudando muita gente, estou recebendo muito feedback positivo, estou muito feliz. E se eu fosse você, eu entrava lá pelo menos para dar uma olhada, né? Bom, semana que vem tem mais, te espero quarta-feira às 6 da manhã. Até lá!